até aquela pessoa mais alheia à realidade, aquela que não liga nem um pouco para dinossauro, pré-história, para cultura pop, para absolutamente nada disso, até esta pessoa sabe que houve um evento de extinção no passado que matou os dinossauros. Tá? No caso agora, vocês já sabem que não matou todos os dinossauros, matou a maioria, mas enfim, matou os grandes répteis. Tá? Porque inclusive coloca-se aí no balaio aqueles bichos que todo mundo acha que são dinossauros, mas não são. Essa extinção aconteceu há 66 milhões de anos atrás. Como eu falei para vocês também lá no começo, a gente tem métodos de datação que permitem que a gente chegue nesse grau de detalhamento, que infelizmente eu não vou ter como ficar explicando aqui para vocês. Essa grande extinção tem um nome, e esse nome é baseado nos períodos geológicos que ela divide. Períodos e não eras. O evento chama extinção Cretáceo-Paleógena. Cretáceo, o último período da Era Mesozoica, Paleógeno, primeiro período da Era Cenozoica. Então a sigla seria KPG, né? K do Cretáceo, né? Que seria como era escrito em latim, se não me engano, e PG de Paleógeno. Algumas pessoas vão achar, talvez em livros um pouco mais antigos, ou em páginas da internet, ou desatualizadas, ou igualmente antigas, o nome Cretáceo Terciário para esse evento de extinção, né? Aí seria KT. Porque antes era chamado terciário, os geólogos renomearam ali alguns termos da coluna geológica, então é por isso que agora é chamado de Paleógeno, beleza? E como eu tinha falado lá no primeiro vídeo, esse é o segundo pior evento de extinção em massa que a gente tem notícia no registro geológico. No caso, foram extintas 75% de todas as espécies conhecidas pela gente, né, pela ciência, e pelo menos 26% das famílias, né, dos grandes clados aí de seres vivos, e tanto seres vivos terrestres quanto marinhos. A academia científica sabe dessa transição de fauna, dessa substituição de fauna do Mesozoico para o Cenozoico desde 1820, para vocês terem uma noção. Tá? Isso é antes até da popularização das ideias evolutivas dentro da academia científica. Só que os cientistas só foram se preocupar em estudar esse evento 100 anos depois, a partir de 1920. E por que você teve esse intervalo aí de descaso com o estudo desse evento de extinção? Bom, o entendimento da biologia, né, dos naturalistas em relação ao mundo foi mudando gradualmente com o passar dos anos, né? Então, do começo do século XIX até o começo do século XX, você teve aí várias revoluções de conhecimento, inclusive as ideias evolutivas, né, que foram propostas, refinadas e tudo mais. Só que no começo, né, quando você não tinha muito bem isso estabelecido, o pessoal dava explicações que eram um pouco, até um pouco teleológicas, né, aquela coisa da evolução que quer chegar em algum lugar. Então a justificativa para essa substituição de fauna era porque os mamíferos teriam uma superioridade natural para sobreviver. Então antes eles não existiam, a partir do momento que surgiram os mamíferos, eles acabaram substituindo aqueles bichos gigantescos, pesadões, lerdos, burros, sabe? Que era a maneira como eram vistos os dinossauros, né? O gigantismo era considerado deletério, uma coisa meio assim, tipo um erro da natureza, né? Criar bichos tão grandes assim. Então se você tinha uma resposta pronta sobre o motivo de ter acontecido uma substituição de fauna ali, um evento de extinção, você não tem por que pesquisar. Essa é uma das grandes verdades do mundo, né? E é por isso que a ciência é impulsionada por dúvidas, né? E não por certezas. Quando você tem uma certeza, você não precisa mais ir a fundo para tentar buscar resposta nenhuma. Você já sabe a sua resposta, você já está satisfeito com ela, então não há incentivo para você tentar descobrir mais sobre aquele assunto. E pois bem, por que foi 1920 que a coisa começou a fervilhar? Por causa da teoria sintética evolutiva que começou a ser proposta mais ou menos ali, que seria a junção do darwinismo com a genética que estava começando a ser estudada, em que você tinha descoberto o mecanismo perfeito para fazer a evolução acontecer, né, para gerar a variabilidade que a gente tem entre os indivíduos, e com isso passaram a estudar melhor a questão dos fósseis e das transições e pronto. Começou a corrida para tentar entender por que aconteceu a extinção dos dinossauros, por que teve esse evento de extinção na virada do Mesozoico para o Cenozoico. Tá? E foram feitas várias propostas durante esse período, várias mesmo, algumas bem coerentes, até que tangenciaram depois a verdade, e outras completamente fora da casinha. Tá? Então foi proposto frio extremo, calor extremo,
Alguns chegaram a propor a queda do meteoro, no asteroide, vulcanismo, terremoto, soerguimento de montanha, vento solar, explosão de supernova, doenças terríveis. E aí depois aquelas mais esquisitas aí, como por exemplo que as lagartas teriam comido todo o alimento dos herbívoros, né, que aí morreram de fome, mataram os carnívoros, que as angiospermas, né, as plantas com flor, teriam começado a produzir toxinas horríveis, e aí os bichos morreram por causa disso. Aí os mamíferos teriam comido todos os ovos, sei lá, cegueira, hérnia de disco, sabe? O pessoal resolveu propor um monte de coisa aí, enfim, por total ignorância sobre o que teria acontecido naquele momento na história do planeta. Mas, pois bem, eu não vou ficar aqui me demorando aí nessas ideias diferentonas, as mais variadas que o pessoal fez. Eu vou começar a falar aqui de quando as evidências mais robustas passaram a aparecer com relação a como foi essa extinção. E eu preciso falar, então, de Walter Álvares, um pesquisador geólogo do Departamento de Ciências Planetárias da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele ainda está vivo, está bem velhinho, pelo menos estou gravando esse vídeo agora na virada de agosto para setembro de 2021. Walter Álvares ainda está vivo. E eles estavam realizando estudos de paleomagnetismo em alguns afloramentos em que o limite Cretáceo-Paleógeno estava bem visível ali no corte da rocha. Ele estudou essa camada e ele descobriu que ela era, assim, que tinha um certo sedimento avermelhado ali que separava as duas, e ele levou para o laboratório depois, né? Ele estudou principalmente na região de Gubbio, na Itália, tá? Que é onde fica, o extrato tipo disso aí, que é até interessante porque é uma parte inclinadona assim. Chegando em Berkeley, ele mais o pai dele, que era o Luiz Álvares, que é ganhador do Prêmio Nobel de Física, inclusive ele estudou lá em Chicago, tá? Eu tirei uma foto quando eu fui na Universidade de Chicago, lá tem um quadro em homenagem a ele, tem todos os laureados pelo Prêmio Nobel dessa universidade, que são muitos, né? E nas análises deles, eles descobriram que esta camada que separava o Mesozoico do Cenozoico, uma camada extremamente importante, era muito rica num metal que a gente quase não tem na crosta terrestre, que é o irídio. O que acontece? O irídio é um metal muito denso, ele está na tabela periódica, se não me engano, mais para cá, perto do ferro, e ele possui uma afinidade com o ferro. Durante o resfriamento do planeta no Adeano, lá no comecinho da formação da Terra, quando ainda era tudo meio líquido, quando foi resfriando, ele foi caindo, e o único lugar em que você tem muito irídio na Terra, no planeta Terra, é mais perto do centro, mais perto do núcleo, né, do planeta. E a crosta tem muito pouco irídio. Então é muito estranho que você tenha numa região da crosta, numa rocha sedimentar, uma camada de irídio, uma camada com muita riqueza de irídio. Eu estou aqui no Novo México, na cidade de Raton, na verdade não é na cidade, né? A gente está aqui no meio do nada, quase na divisa com o Colorado, é bem para o norte do Novo México, onde você tem aqui um exemplo da camada de irídio. A gente está aqui numa região de alta altitude, né? Tá, sei lá, 2.000 metros de altitude aqui na parte da serra, da serra do Novo México. Você vê que é uma coisa interessante, porque tá um calor danado e ali tem ainda um restinho de neve, tá? Que inclusive estava muito maior quando a gente chegou, agora já está derretendo por causa do sol, para você ver o contraste da coisa. Estamos no final do inverno aqui. Vocês podem ver aqui, ó, essa camada aqui é a camada de irídio. Daqui para baixo é Cretáceo, daqui para cima é o Paleógeno. Daqui para baixo você tem aqueles seres monstruosos do Mesozoico, como os grandes dinossauros, os pterossauros, os plesiosauros, os mosassauros. Daqui para cima, você não tem mais. Então tinha que se explicar da onde veio essa quantidade anormal, anômala de irídio, justamente na divisão Cretáceo-Paleógena. Uma das explicações mais fáceis, tá, é que este irídio tenha vindo de fora do planeta. Por quê? Porque alguns meteoritos têm muito irídio. Especificamente meteoritos metálicos. Por quê? Porque eles têm muito ferro e o irídio tem afinidade com o ferro. Então, esses meteoritos têm muito irídio e, eventualmente, quando tem colisão de algum elemento extraterrestre aqui na Terra, acontece aí de alguns minerais menos comuns
se espalharem. E foi essa hipótese, então, que os Álvares, né, o pai e o filho, foram correr atrás de mais evidência para tentar confirmar. E junto com dois químicos muito relevantes, o Frank Azzaro e a Ellen Von Michel, a Ellen Michel ainda está viva também, eu não sei o Frank Azzaro se ele tá vivo, mas enfim, estudaram vários afloramentos ao redor do mundo em que você tinha essa divisão, né, esse limite Cretáceo-Paleógeno, fizeram as medições, irídio. Encontraram uma quantidade anômala de irídio exatamente ali. E aí, em 1980, eles fizeram uma publicação na Science propondo que a grande extinção poderia ter sido causada pela queda de um asteroide ou, enfim, de algum corpo extraterrestre colidindo com a Terra. Hoje essa ideia parece banal porque todo mundo fala dela em tudo quanto é lugar. Mas na época, nos anos 80, ela foi duramente atacada pela comunidade científica. Primeiro que os paleontólogos ainda não acreditavam que a extinção tivesse sido repentina. Eles achavam que ela tinha sido gradual, etc, etc. E eles não estavam totalmente errados, mas eu vou falar disso mais no finzinho do vídeo. E outra, os Álvares, mais o Frank e a Ellen, eles entregaram a ideia de qual teria sido a arma do crime sem dar nenhuma sugestão do nome do assassino. Né? Digamos assim, o pessoal ficou falando, tá bom, pode ter caído um asteroide. Cadê? Onde ele está? Cadê a cratera disso daí que a gente não tem? A gente não tem nenhuma cratera com essa idade cravada, né, de 66 milhões de anos. Então, não foi bem aceito esse artigo no começo. Só que o que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo e ir um pouquinho mais para o sul ali, a gente está nos Estados Unidos, vamos descer um pouquinho, tá? Amigo, deja de dormir. Oh, Es oh, la cuarta oh. bebida. ¿Qué onda? Se está acabando. Ah, gracias. No, sí, está cierto. Disfruta la playa, vete. Gracias, no, no voy a dormir. Tómate dos más allá para que estés bien. Una, ninguna. Dos es una, sé que te faltan todavía 5. ¿Ok? Sí, está cierto. Muchas gracias. Bom, estou aqui pela ciência, você vê como o paleontólogo sofre, mas acredite, estou aqui a trabalho para vocês. Foi em 1978 que os geofísicos Glenn Penfield e Antônio Camargo estavam trabalhando com uma petroleira do México, né, a Pemex, e eles descobriram algumas anomalias gravitacionais na Península de Yucatán. Sim, anomalias gravitacionais, dá para você chegar nesse nível de acuidade, isso na década de 70. Hein? Mas basicamente tem a ver com a espessura e a densidade da crosta terrestre naqueles pedaços. Tá? E essas observações chutaram, né, de que devia ter uma coisa de algumas rochas compactadas e com alta densidade, mais ou menos 1 quilômetro abaixo da superfície. Em 1981, na Sociedade de Geofísicos de Exploração, os dois autores, o Penfield e o Camargo, fizeram uma apresentação dos seus dados, né, das suas conclusões. E aí, claro que nesse momento eles já tinham feito perfurações de sondagem e tal, para ter certeza do que eles estavam falando, já tinham coletado vários dados. Por ironia de destino, foi na mesma semana de 1981 em que os críticos do Álvares tinham se reunido em Utah para dizer que não havia nenhuma evidência de um impacto que tenha acontecido exatamente na fronteira entre o Cretáceo e o Paleógeno, na época Cretáceo Terciário. E isso é irônico porque essa cratera descoberta por esses dois geofísicos no México tinha exatamente a idade necessária. Nessa praia que vocês estão vendo, aqui em Chicxulub, 66 milhões de anos atrás, caiu um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro estimados, que fez uma das maiores tragédias que o nosso planeta já viu, onde 75% das espécies vivas do planeta foram extintas.
E depois dessa publicação começou uma corrida de vários pesquisadores ao redor do mundo inteiro tentando achar evidências de que, de fato, essa cratera no México poderia ser a marca do impacto que causou a extinção Cretáceo-Paleógena. E aí aqui eu tenho uma dúvida, porque eu leio principalmente asteroide, mas eu já vi o pessoal falando meteorito, falando meteoro, e eu simplesmente não sei a diferença entre esses três, tá? Eu teria que perguntar para um astrônomo. Que coincidência um dos editores dessa playlist ser um astrônomo, não é verdade, Felipe Raime? Explica pra gente a diferença entre meteoro, meteorito e asteroide, por favor. E por que o impacto de Chicxulub foi causado por um asteroide? É o seguinte, Pirula, e você que está assistindo, asteroide é o corpo rochoso. São esses pedaços de rocha que estão por aí girando no sistema solar, como por exemplo Vesta, o maior asteroide conhecido do nosso sistema solar. Meteorito é quando um deles, pequenos, médios ou grandes, sobrevivem à entrada na atmosfera, caem lá na superfície, em algum local, e você vai lá, pega um fragmento, um pedaço e coloca na sua mão, e aí você olha para alguém e diz: veja, um meteorito. Agora, meteoro é o fenômeno no céu. Isso significa que pode ser o asteroide passando por ali, pode ser um cometa passando por ali, pode ser na atmosfera, pode ser, sei lá, um pedaço de foguete fazendo uma reentrada e caindo de volta aqui na Terra. Isso também é meteoro. Pode ser, sei lá, ET Bilu com sua espaçonave trolando os militares fazendo coisas absurdas no céu. A maneira fácil de você não esquecer jamais disso é só você lembrar, veja, meteoro, meteorologia. E hoje a gente tem muitas e muitas evidências da queda desse asteroide, sejam estratigráficas, sejam petrológicas, sejam geoquímicas, sejam dados isotópicos. E em 2010, um painel internacional de cientistas endossou a hipótese de que, há 66 milhões de anos atrás, o impacto de um asteroide de pelo menos 10 quilômetros de diâmetro, ali na região onde hoje é a Península de Yucatán, com o epicentro mais especificamente no povoado de Chicxulub, que quer dizer demônio vermelho em maia, foi o responsável pela grande extinção que matou os grandes répteis do Mesozoico. E quais foram as consequências desse impacto? Vamos pegar primeiro as imediatas, né? Quando caiu e rolou o apocalipse. O pessoal calcula tsunamis de 100 a 300 metros de altura, terremotos com magnitude 10 na escala Richter, escala que vai até 9, ondas de choque no ar de pelo menos 100 km por hora, né? Ou seja, a atmosfera empurrando, né, tudo que tiver pela frente, e uma pluma de ejeção, ou seja, aquele pó de rocha, né, que forma uma nuvem gigantesca, incinerando qualquer coisa que tenha encostado num raio de 4.000 quilômetros do lugar do impacto. Além disso, logo depois, chuva ácida, mais especificamente nítrica e sulfúrica, e para terminar, incêndios florestais generalizados. E a gente tem evidência fóssil disso. Pelos fósseis das plantas, pelo tipo de elementos químicos que a gente encontra ali exatamente naquela região, em vários lugares espalhados pelo mundo, a gente sabe que essencialmente as florestas do mundo pegaram fogo, todas, em massa, tá? Ou praticamente todas. Isso aí que eu vou mostrar para vocês é um cenote, tá? Que tá cheio aqui na Península de Yucatán, no México. Tem um monte desses cenotes. Desde que a ocupação humana começou aqui no México, são usados para fontes de água, né? Uma fonte de água limpa e de boa qualidade. E também eram considerados sagrados pelos maias, tá? E também foram alguns dos últimos refúgios dos maias na época dos ataques dos espanhóis. E foram exatamente esses cenotes que os geólogos acabaram prestando atenção, porque se você for olhar via satélite, né, e colocar nos pontos aonde estão os cenotes, você vê que eles formam um anel
exatamente ao redor, né, mais ou menos com 70 quilômetros de raio ao redor de Chicxulub, né, onde seria o epicentro da queda do asteroide. No caso, ali, seria mais ou menos ali onde eu filmei aquela placa lá do I Love Chicxulub lá, que seria na região do Porto, né? Mas o mais provável é que o epicentro mesmo, o lugar exato da queda, esteja hoje dentro do mar, mas não muito longe dali do Porto. E aí o interessante é que esse acúmulo de cenotes ao redor, exatamente ao redor, formando um anel, é mais uma evidência da queda do meteoro, tá? E, obviamente, de todas as consequências e os impactos que pode gerar um fenômeno desses. Por quê? A rocha carbonática ela foi empurrada para o lado, né, junto com uma série de sedimentos e formações rochosas que estavam embaixo, né, que derreteram, enfim, foram metamorfizadas, que foram embaixo do impacto. Essas rochas carbonáticas que são formadas por carapaças de seres vivos, né, muito interessante, é uma rocha biótica, né, de origem biótica. Esse cenote que eu fui, ele está na linha dos 70 quilômetros, tá, que é o cenote de San Inácio, que é um dos poucos que tem um nome que dá para pronunciar, e vocês podem ver que a parede desse cenote tem conchas, né, de moluscos, e ela mesma é formada pela carapaça de micro-organismos, protozoários, etc. Então, você vê que é uma rocha de origem biótica extremamente interessante e a água percola por dentro dela. Tá? Então, veja bem, o Pirula não está dizendo que o impacto do asteroide gerou os cenotes. Tá? Quem gera os cenotes é a percolação da água, tá? Que vai lá por dentro e vai dissolvendo o carbonato. Eu estou falando que o impacto do asteroide gerou um acúmulo desse carbonato, né, ficou mais grosso nessa região, e justamente essa região onde ficou mais grossinha a parte de carbonatos é que teve espaço, então, né, condições para formar mais cenotes, e por isso esse acúmulo nessa região. Tanto é que não foi o impacto que gerou os cenotes, que os cenotes eles existem em outros lugares aqui da Península de Yucatán, que não estão necessariamente vinculados à queda do asteroide. Só que esse acúmulo ele é uma evidência da queda do asteroide, porque forma o desenho certinho da borda sul da cratera. Passado esse evento momentâneo, você teve outras consequências mais duradouras. Começou como? Você teve um aquecimento violento causado pelo impacto e toda aquela pluma de ejeção, né, aquele pó e os aerossóis gerados tamparam a luz do sol. Isso quebrou completamente com a cadeia fotossintética, né? Então as plantas que não queimaram acabaram morrendo por falta de sol, sem conseguir realizar seus processos químicos. Só que logo depois, quando essa nuvem de pó e de aerossóis começou a dissipar, os raios solares passaram a penetrar novamente na atmosfera, só que aí eles não conseguiam sair. A gente tinha uma quantidade assustadora de gás carbônico, de vapor de água e de outras moléculas que retêm o calor. E aí você teve um efeito estufa gigantesco, um aquecimento global monstruoso, calcula-se que em torno de 7,5 graus Celsius. Então, quer dizer, teve um impacto, esquentou bastante, depois esfriou pra caramba e depois esquentou pra caramba. Quem aguenta uma coisa dessa, certo? Foi realmente uma tragédia. E aí há uma discussão, na verdade faltam estudos, mas o que as evidências nos mostram até hoje é que demorou um período entre 1.000 a 10.000 anos para que a Terra se recuperasse de toda essa tragédia e voltasse, entre aspas, ao normal. O novo normal, né? Porque não ia voltar a ser o que era antes. Ou seja, não foi menos de 1.000 anos para recuperar tudo, e não foi mais de 10.000 anos, beleza? O que é considerado um evento muito curto do ponto de vista geológico. Aliás, curtíssimo. Se vocês forem levar em conta que a extinção Triássico-Jurássica ou a extinção Permiano-Triássica demorou centenas de milhares de anos, não chegou a 1.000.000, mas, enfim, várias centenas de milhares, um evento de extinção que durou no máximo aí 10.000 anos para a Terra se recuperar, foi realmente bastante rápido, beleza? E pois bem, hoje a gente sabe que aparentemente o impacto do meteoro foi o mais relevante, mas não aconteceu só isso, tá? Aconteceu mais coisa.
E aí é que entram algumas teorias de suporte, que a gente chama, né? Alguns falam de teorias alternativas, eu prefiro chamar de teoria de suporte. Teoria no sentido científico, tá? Não é achismo. Bom, beleza, quem está assistindo esse vídeo aqui sabe disso, tá? Que não é teoria no coloquial. São duas, tá? Uma delas são as chamadas Deccan Traps, tá? Que seria, na tradução livre em português, as trapes de Deccan da Índia. Tá? Deccan é um platô indiano e traps, no caso, eu traduzi como traps porque não é armadilha. Tá? Vem do sueco, na verdade, que quer dizer escada. Então, o platô lá na Índia forma como se fosse uma escada de rochas que foi gerado por um dos maiores eventos de derramamento de lava basáltica que a gente tem notícia na história geológica da Terra. Ou seja, erupções vulcânicas 1000 ali que fizeram com que todo aquele platô se formasse e foi muito perto ali do evento Cretáceo-Paleógeno. E é possível que tenham sido 30 mil anos de erupção vulcânica contínua naquele pedaço ali do planeta. Tá? Na época a Índia ainda estava no meio do oceano, né? Ela não estava nem grudada na África e nem tinha colidido com a Ásia ainda. E para vocês terem uma noção da magnitude do evento, ele cobriu em torno de 1,5 milhão de quilômetros quadrados ali, que pega todo o oeste da Índia. Esse evento é conhecido desde a década de 70 e vai desde aquela época que já é proposto que possivelmente ele poderia ter alguma coisa a ver com a extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno. E olha que interessante, foi por isso que esse evento especificamente gerou uma polêmica violenta, chegou a gerar quase uma briga de faca acadêmica na época, que eu cortei aqui do roteiro. Extrusão de lava pode trazer irídio preso para fora. Então, você teria ali naquela região também uma riqueza do elemento irídio, que aí os defensores dessa ideia falavam que isso explicaria o porquê que os Álvares tinham encontrado irídio. Só que isso não teria sido uma coisa mundial, né? Se fosse esse o motivo, teria ficado restrito à Índia, e no caso, como eu já falei para vocês, os Álvares encontraram esse depósito de irídio todo ao redor do planeta inteiro. E a segunda teoria de suporte é de uma grande regressão marinha que teria acontecido ali, exatamente naquele momento. Que é uma coisa que a gente já tem evidência desde a década de 90, mais ou menos. A gente não tem ainda nenhuma boa explicação de por que essa regressão possa ter acontecido. A sugestão mais comum é que as dorsais meso-oceânicas, né, ou seja, aqueles encontros de placas tectônicas que acontecem dentro do oceano, né, embaixo do mar, deram uma sossegada, e aí o assoalho oceânico deu uma afundadinha. Ele dando uma afundadinha, a quantidade de água é a mesma, né? Então o nível dos oceanos abaixou. E aí ficou mais continente exposto, especificamente as plataformas continentais. A maior parte da vida oceânica fica nas plataformas continentais, e aí uma redução abrupta de toda essa plataforma acabou gerando, certamente, a extinção de boa parte da vida marinha. E essa regressão marinha foi tão relevante que ela acabou gerando a perda, por exemplo, daquilo que a gente chamava de mares epicontinentais. Um dos mais conhecidos é o chamado Western Interior Seaway, que era literalmente um mar, uma lingueta de oceano que cortava toda a América do Norte, de norte a sul. Então formava, de um lado eram as Montanhas Rochosas, do outro era o resto da América do Norte, e todo esse oceano gigantesco acabou secando nessa época, e aí a América do Norte ficou com um shape, né, um formato parecido com o que tem hoje. Tá? Então essas são as duas ideias alternativas, digamos assim, que não são alternativas, né, elas são de suporte. Por que eu digo isso? Porque os três eventos aconteceram. Isso não está em discussão. Houve a queda do asteroide, houve o derramamento de lava, né, o vulcanismo lá na Índia, e houve essa regressão marítima. A discussão acadêmica é com relação a qual foi a relevância de cada um desses eventos, qual foi o papel que cada um deles teve. Porque eles não foram simultâneos de fato, mas eles foram muito próximos geologicamente falando. Há aqueles que dizem que as erupções vulcânicas foram mais impactantes, existem aqueles que falam que o asteroide foi mais impactante, tem aqueles que dão uma dizentão ali, não é, é injusto falar isso, dizendo que os dois tiveram relevância similar, os dois ou três, né, a regressão marítima entra aí como uma coisa que é um pouco mais antiga, ela foi a primeira das três tragédias aí, só que dois artigos publicados em 2020 fizeram um estudo de modelagem ecológica baseado em microfósseis e chegaram à conclusão de que o impacto foi mais relevante do que
as traps de Deccan lá na Índia ou do que a regressão marítima, beleza? Mas é inegável que, foram 3 porradas, né? Uma e depois a outra e depois o tiro de misericórdia, a coisa não foi realmente muito fácil para quem vivia ali naquela época. E por fim, agora que eu já expliquei o que aconteceu ali naquele momento, né, pelo menos o que a gente sabe até hoje, faltou falar as consequências disso na vida, né, da Terra. Né? O que foi extinto, o que não foi extinto. Beleza? Então vamos lá. Vida marinha. Quem morreu era quem vivia na coluna d'água. A galera que vivia no fundo do oceano, no ambiente bentônico que a gente chama, não foi tão impactado. Ou seja, quem dependia mais de luz para manter ali o seu ciclo de vida, foi para o saco. E quem não dependia tanto de luz, né, o pessoal lá do fundo do oceano geralmente é mais detritívoro, no começo até teve mais comida, né, porque foi morrendo o que estava em cima, foi caindo lá embaixo, até deu um pouco de vantagem, mas não. Mas isso daí no curto prazo, né, a longo prazo acabou tendo uma estabilidade ambiental maior ali, acabaram sobrevivendo. E quem morreu? Vou dar uma lida aqui. 98% dos corais coloniais, que são aqueles que têm um mecanismo de simbiose com o fitoplâncton. Então, esses, como não teve fotossíntese por um bom tempo, morreram quase todos, 98%. Quais corais sobreviveram? Aqueles corais que são mais solitários e que vivem no fundo dos oceanos e não dependem do fitoplâncton fotossintético, tá? Então esses acabaram sobrevivendo. Todos os grupos de molusco foram afetados, todos eles, só que os cefalópodes, aquele dos polvos e lulas, foi mais impactado. Você teve o sumiço de 2 grupos muito relevantes que existiam desde o começo do Paleozoico lá, que são os belemnites e os ammonites, que, não por acaso, viviam na coluna d'água. E planctônico, né, no ambiente mais grudadinho ali na superfície, enfim, foram pro saco. No caso dos répteis marinhos, os ictiossauros já estavam extintos 34 milhões de anos antes. Os ictiossauros são aqueles répteis que pareciam golfinhos, tá? Os plesiosauros já não estavam com aquela bola toda. Você tinha, acho que o quê? 2 famílias, acho, só no limite ali do Cretáceo. Os mosassauros, que eram lagartos marinhos gigantescos, esses estavam bem comuns na época e eles provavelmente se alimentavam principalmente de amonites. Então morreram todos. Todos eles morreram. E os peixes propriamente ditos, tanto o que a gente costuma chamar de peixe ósseo, né, quanto peixes cartilaginosos, ou seja, os vertebrados não tetrápodes, né, aqueles que não fazem parte do grupo dos terrestres, foram pouco afetados. Isso é muito importante. Pois bem, plantas. Isso foi uma coisa muito louca, porque as plantas sofreram muito mais do que era esperado. Plantas têm as sementes, né? Pelo menos as angiospermas e gimnospermas, elas são feitas, digamos assim, para durar bastante tempo, né? Para aguentar aí desidratação, temperaturas muito diferentes e tal, e depois de todas as tragédias conseguirem germinar, beleza? Só que no caso, você teve muito sumiço de espécie de planta. Ou seja, a coisa foi muito mais profunda do que a gente poderia imaginar. Tanto é que vocês se lembram que nos eventos anteriores, né, tanto no Permiano-Triássico quanto no Triássico-Jurássico, eu não falei tanto de extinção de plantas. Eu falei mais de troca de grupos de plantas, né, como os mais comuns. Né? Então, a samambaia ficou mais restrita, pinheiro aumentou e tudo isso daí. Agora não, agora a gente está falando de planta sendo extinta. O impacto dessa extinção foi tão grande que ele suplantou o poder de sobrevivência das plantas, que são bastante resilientes e que conseguem aguentar períodos aí muito longos de ambiente insalubre, digamos assim. Pra vocês terem uma noção, na América do Norte, quase 60% das plantas foram extintas. Qual é o impacto disso? Que no Paleógeno, ou seja, no começo do Cenozoico, o planeta ele estava bem pobre de plantas, né? Ele era um planeta bastante desértico ou savanado, né? Formando ali gramíneas, umas coisas assim, com poucas espécies, pouca diversidade de espécies, tá? Mas sem formar florestas e etc. Tá? Vou abordar muito isso no próximo vídeo. Inseto. Inseto é muito difícil de medir. A gente não tem tanto fóssil assim, a gente não sabe direito como era a diversidade antes para ver como era depois, e inseto também é um bicho que são bichos muito resilientes aí. Mas o que a gente tem é que nas folhas de plantas que aparecem depois da extinção, né, lá no Paleógeno, a gente tem pouca marca de comida de inseto, sabe? De aqueles rebarbos, assim, aquelas coisas de quando os insetos vão comendo as folhas pelas bordas, tá? Que indica que eles talvez fossem menos comuns na época.
E pois bem, e os vertebrados terrestres, que é o que interessa pra gente, os dinossauros, né, foram extintos quase todos os grupos aí, sobreviveu um só, os pterossauros, os primos dos dinossauros aí voadores, várias linhagens de crocodilo terrestre, sobra uma só, né, dentro do Cenozoico, entre outros grupos com bichos maiores, tá? Nesse ponto, o tamanho fez muita diferença. Nenhum bicho terrestre que sobreviveu, pelo menos até onde a gente sabe hoje, tinha mais do que 25 quilos. E isso não significa que todos os bichos com menos de 25 quilos sobreviveram. A morte foi generalizada. Eu estou falando que dos que sobreviveram, nenhum deles tinha mais de 25 quilos. Então, lagartos, cobras, que são um tipo de lagarto, mamíferos, aves, esses bichos, os menores, sobreviveram. Mas eles tiveram muitas baixas também, tá? Não foi fácil para eles. E assim, o tamanho eu consegui entender. Afinal de contas, acabou planta, depois que acabou planta, então os bichos morreram, os carnívoros maiores morreram também. Quanto menos você precisa de comida, maior a sua chance de sobreviver. Então os bichos menorzinhos têm vantagem sobre os bichos grandes, que precisam de grandes quantidades de comida para viver. Eu consigo entender isso. Agora, por exemplo, os anfíbios. Como que os anfíbios sobreviveram? Hoje, qualquer coisinha no ambiente que acontece, aliás, você pergunta para qualquer pessoa que trabalha com ecologia, você quer saber se está com algum desequilíbrio ecológico em qualquer ambiente, vê o que aconteceu com os anfíbios. É o primeiro bicho que morre, é o primeiro bicho que desaparece, é o primeiro bicho que para de reproduzir, que pega doença, qualquer coisa assim, sabe? Mexeu um pouquinho o pH da água, morreu todos os sapos. E esses bichos sobreviveram ao apocalipse. Como que isso aconteceu? O que tudo indica é que os ambientes de água doce foram pouco afetados pela extinção. Louco isso, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tanto os crocodilos semiaquáticos quanto as tartarugas passaram meio que batido pela extinção. Praticamente você não tem uma troca de fauna desses bichos, né? Grandes extinções de espécies desses bichos. Os peixes de água doce também, pouco impacto dentro do que a gente sabe no registro fóssil. Talvez seja um ambiente que, por depender um pouco menos de fotossíntese, já é um ambiente naturalmente mais eutrofizado, né? Ou seja, com mais matéria orgânica e tudo mais, ele tenha sido menos afetado por tudo isso daí e os anfíbios vivendo nesse ambiente possam ter escapado por causa disso. E tem um trabalho de 2009 que fez um cálculo com relação a isso durante a extinção. A conclusão que eles chegaram é que os meios dulcícolas, né? Ou seja, os meios de água doce, perderam só 10% da biodiversidade. Eles foram menos afetados. E sorte de quem vivia nesse meio. E aí, vocês vão lembrar que eu comentei que o pessoal que falava que a extinção tinha sido gradual, lá no século XIX, o começo do século XX, não estavam 100% errados, né? Por quê? Porque, inclusive, saiu um artigo recente sobre isso. Eu tenho um vídeo sobre isso de alguns anos atrás e saiu esse ano mais um, né, 2021, de que a biodiversidade dos grandes répteis também não estava lá essas coisas no finzinho, bem no finzinho do Cretáceo. Você tinha dois grupos com uma grande pujança ali, com um grande aumento de espécies que estavam ali realmente diversificando. Eram os ceratopsídeos e os hadrossauros. Mais especificamente, então, aí nos continentes do norte. Mais ainda na América do Norte, se eu for levar em conta. E os titanossauros aqui na América do Sul também tem um aumento ali mais no final. Mas, no geral, ali no Maastrichtiano, né, que é a última idade do Cretáceo, as outras linhagens, na verdade, estavam com uma diversidade bem pequena. Já estava reduzindo 5 milhões de anos antes. 5 milhões de anos é pouco do ponto de vista geológico, mas digamos que não é um intervalo para o almoço, é bastante coisa. E aí chega no final, sei lá, anquilossauro era muito pouco, mesmo tiranossauro, sabe, eram poucas espécies, enfim, não tinha aquela diversidade tão grande assim, e o asteroide pode ter sido aí um tiro de misericórdia, né? O asteroide, a regressão marítima e os trépes de Deccan e tudo mais, né? Mesmo os outros grupos, tá? Tirando o mosasauro, que realmente era bem diverso, você vê plesiosauro, pterossauro, tinha acho que 2, 3 famílias só no finzinho, né? Então já não foi aquilo que o público em geral costuma pensar, de que todos os dinossauros morreram, até porque com esta playlist vocês aprenderam também que eles não viveram todos ao mesmo tempo. Então, quer dizer, nesse último milhão ali, né, de anos, de 67 a 66, teve a regressão marítima, depois teve as trépes de Deccan, depois teve a queda do asteroide, enfim, né, então já tinha sido aí um estrago inimaginável. Resumindo, para deixar bem claro aqui, para a gente começar o vídeo 16 já tinindo, beleza? Quais animais
vertebrados especificamente, né, mas enfim, daria para colocar os outros, sobreviveram a esse evento de extinção. A, animais pequenos, e B, ou detritívoros, né, que comiam detritos, ou que viviam em ambientes menos dependentes de fotossíntese. Fundo do oceano, ambiente de água doce. E os peixes, que fogem um pouquinho aqui dessa regra, foram um pouco afetados. Tá? Então isso é o que é importante de saber. E, inclusive, toda essa conformação aqui, né, toda essa realidade que eu falei para vocês, pode explicar por que é que os enantiornitídeos foram extintos e os euornitos não. Como eu falei para vocês no começo desse vídeo, eles estavam mais dependentes de água, né, a linhagem que vai dar origem às aves atuais. Enquanto que os enantiornitídeos viviam muito em ambiente florestado. Qual era a família mais recente de enantiornitídeos? Aquela que estava na bordinha. Eram os avissauridae. Eles eram aves de poleiro. Eles tinham o primeiro dedo do pé invertido para empolerar. Viviam em florestas. As florestas foram queimadas, foram destruídas. Então, como os corpos d'água, pelo menos de água doce, e os peixes foram menos afetados, as aves da linhagem que sobreviveu estavam num ambiente que foi menos impactado. Enquanto que os outros grupos de ave que eu expliquei no começo desse vídeo estavam eventualmente ocupando áreas que foram destruídas. Então, não é que essas aves que sobreviveram e que deram origem às atuais não sofreram baixas, mas elas conseguiram sobreviver. Inclusive porque os fósseis mais antigos que a gente encontra estão em regiões extremas. Então, no Ártico, na Antártica, ou seja, eram em áreas que eram distantes do impacto e também que possivelmente tenha sido um pouco menos sofrível para aguentar ali aquele período em que o planeta esquentou bastante, né, depois do impacto. As aves são só mais um grupo de dinossauros. Não sobreviveram por serem mais evoluídos, por terem características naturalmente superiores e tal. Sobreviveram por estar no lugar certo e na hora certa. O ambiente mudou do nada, muito rápido, e só quem estava em certos ecossistemas é que conseguiu sobreviver. Beleza? Encerramos aqui a Era Mesozoica.